Bem-vindos à nossa aula sobre a química do ar. Nesta aula, primeiro assistiremos 2 vídeos de 10 minutos do telecurso de Química. Depois, teremos uma explicação de 10 minutos a respeito da química do ar. Boa aula! Como você já sabe, estão aí, os grandes responsáveis pela poluição do ar nas cidades grandes. Os carros, os ônibus, os caminhões produzem poluentes que são jogados no ar. E o principal poluente é o monóxido de carbono. Esse gás é muito tóxico, pode até matar. Mas olha, não confunda com gás carbônico, que também está no ar, mas não é tóxico. No meio dessa poluição toda, dá até saudade daquele ar puro da montanha. Saudade do oxigênio. Falando nisso, será que no ar puro da montanha só contém oxigênio? Ou será que existem outros gases misturados no ar? Esse é o assunto dessa teleaula. Hoje você vai ficar sabendo que o oxigênio ajuda a queima, que o ar está em todas as partes, que o oxigênio também ajuda a enferrujar e que o ar puro é uma mistura de gases. E para a gente entender direitinho o assunto dessa teleaula, eu pedi para o Clóvis fazer pequenas experiências, mas que vão ajudar bastante. Eu estou indo lá para a banca dele. Vamos nessa? Está começando nossa teleaula. Eu entendi direitinho. O grande problema da poluição do ar é o monóxido de carbono, que é produzido pela queima de combustível, principalmente quando essa queima é feita com pouco ar, não é isso? Perfeito, Zezé. Mas é importante lembrar que o monóxido de carbono não tem nada a ver com gás carbônico. O monóxido de carbono é tóxico e o gás carbônico não. Por falar nisso, dá uma olhada nessa revista aqui, ó. Não dá pra morrer de inveja? Já pensou que delícia respirar o ar puro de lugares como esses? Um ar livre dos poluentes produzidos pelos veículos, principalmente livre do monóxido de carbono, que é tóxico e mata. Já pensou? Um ar puro que é puro oxigênio? Será que o ar puro é puro oxigênio? Quer dizer, será que o ar puro só contém oxigênio mesmo? Oi, gente. E eu vi uma pessoa aí que pode ajudar a responder essa pergunta. Oi, Ana Rita, você não podia falar pra gente? O ar puro só contém oxigênio ou tem outros gases misturados nele? Essa é uma boa pergunta. Você fez aquelas experiências que eu te falei, Clóvis? Experiências? Que experiências? Bom, algumas experiências que vão ajudar a responder essa pergunta que você acabou de me fazer. Começa contando pra gente da experiência do copo e da vela. O que aconteceu? Bom, eu peguei um copo e uma vela. E aí, fiz que nem você falou. Acendi a vela e coloquei o copo em cima. O que aconteceu? A vela apagou. Na primeira vez, eu achei que a vela estava com algum problema ou que eu tinha feito alguma coisa errada. Então eu repeti a experiência. E não foi uma vez só, não. Eu repeti várias vezes. E o resultado era sempre o mesmo. A vela apagava. Por que será que a vela se apaga? O que acontece se você colocar esse copo em cima dessa vela? Bom, eu acho que podia arrebentar. Vai chegar uma hora que... Bom, sei lá. Não sei. A vela apaga, Por quê? porque acaba o oxigênio dentro do copo. Apaga, lógico, né? Por quê, hein? Porque acaba todo o ar que tem dentro do copo. Então experimenta. O pessoal tá mesmo afiado por aqui. A chama da vela apaga porque acaba o ar dentro do copo. Ou falando mais precisamente, acaba o oxigênio. E o que tem a ver o final do oxigênio com o final do fogo? Tem tudo a ver. Por enquanto, o que você precisa saber é que sem oxigênio, o fogo morre sufocado. E é muito fácil perceber como o oxigênio ajuda a queimar. Nessas queimadas que vivem aparecendo na televisão, os bombeiros e guardas florestais sempre dizem que o vento é um dos grandes inimigos do combate ao fogo. Isso porque ele ajuda a alastrar as labaredas e ainda por cima alimenta o fogo. Outro bom exemplo que você certamente já viu ou mesmo fez é aquele bom sopro que a gente dá nas brasas para que o fogo apareça de novo. Nas siderúrgicas, os altos fornos são alimentados com oxigênio para que se consiga temperaturas mais altas. É por isso que a vela apaga. Primeiro ela queima todo o oxigênio que tem dentro do copo e sem oxigênio a chama morre. Mas, Ana Rita, tem uma coisa que não entrou na minha cabeça. Essa história do fogo precisar do oxigênio, tudo bem. Mas você tá me dizendo que aqui, dentro desse copo vazio, tá cheio de ar? Claro!
O ar está em todas as partes. Dá até pra provar que existe ar dentro desse copo virado. Já sei. Você está falando da experiência do copo com o jornal no fundo. Exatamente. Conta pra Zezé. Bom, Zezé, é o seguinte. Eu coloquei um pedaço de jornal amassado no fundo de um copo e depois mergulhei esse copo de boca para baixo, bem retinho, num recipiente cheio de água. Já de cara eu vi que a água não entrava até o fundo do copo. Mas a confirmação veio mesmo quando eu retirei o copo da água e fui ver a situação do jornal. Ih, olha só, o jornal ficou sequinho. Por que será que a água não entrou até o fim do copo molhando o jornal? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, antes de mais nada, é muito fácil ver que a água não chega até o fim do copo. Ela só vem até aqui. Agora, por que será que ela não sobe mais? Ah, já sei. É porque o ar que tinha dentro do copo ficou todo espremido aqui no fundo. Esse ar não deixa a água entrar. É isso. A água não entra porque tem ar aqui. E para a água entrar, o ar tem que sair antes. Quer dizer, então, que o ar está em todas as partes? Nossa, que impressionante. Quer dizer, então, que esse copo aqui tá cheio de ar. Tá servido, Clóvis? Não, obrigado. Tem muito monóxido de carbono pra me fazer mal. Parece brincadeira, mas o ar está em todas as partes mesmo. E existem outras experiências que provam isso. E você pode fazer na sua casa mesmo. Se você, por exemplo, mergulhar uma esponja num recipiente cheio de água e espremer, veja o que acontece. Repare nas bolhas. Uma coisa parecida acontece se mergulharmos uma garrafa de plástico vazia e dermos uma apertada nela. De novo, as bolhas. Essas bolhas são o ar que está saindo de dentro da esponja e de dentro da garrafa. E a água só está sendo absorvida pela esponja e entrando na garrafa porque o ar está saindo. Ai, nossa, minha cabeça tá borbulhando, mas eu acho que não resta mais a menor dúvida de que o ar está por toda a parte, não é mesmo, Zezé? Mas você ainda não respondeu a nossa pergunta. O ar puro só tem oxigênio ou tem outros gases misturados? Você tem razão. A gente ainda não sabe, mas vai começar a saber. Sabe como? Isso mesmo, mais uma experiência. Muito bem. Temos aqui um tubo de ensaio onde vamos colocar uma palha de aço umedecida bem no fundo. Agora, vamos colocar esse tubo de ensaio de cabeça para baixo dentro desse recipiente cheio de água. Repare que a água não entra totalmente no tubo. E como você já sabe, não entra porque tem ar lá dentro. Agora vamos deixar o tempo passar. Depois de algumas horas, veja só o que aconteceu. A palha de aço está enferrujada. E parece que o nível da água dentro do tubo subiu um pouco. Quais as conclusões que podemos tirar dessa experiência? Essa experiência que você acabou de ver é bastante interessante, não é? Mas para tirar as conclusões certas, a gente ainda precisa de uma informação. Informação que eu vou dar agora. O oxigênio ajuda a enferrujar. É isso mesmo. É que nem a história da queima. Para ter fogo precisa de oxigênio. E para que se forme a ferrugem, o oxigênio também é necessário. Isto significa que para enferrujar, esta placa precisou consumir o oxigênio. Agora, vamos voltar à experiência da palha de aço. A palha de aço enferrujou e para isso ela precisou consumir o oxigênio que tinha dentro do tubo de ensaio. Ou seja, o oxigênio saiu do ar e se ligou ao ferro, formando a ferrugem. O que aconteceu? Como o oxigênio saiu do ar, sobrou mais espaço para a água entrar. E foi por isso que o nível da água dentro do tubo subiu um pouquinho. Agora repare que nem toda a palha de aço enferrujou, o que quer dizer que todo o oxigênio que tinha dentro do tubo já foi consumido. Senão, o processo de enferrujamento seguiria adiante. E se não tem mais oxigênio, pergunto, por que a água não entra até o fundo do tubo de ensaio? Peraí, já sei. Se a água não entrou mais, é porque lá tem um gás que não deixou a água entrar. Que nem a experiência do jornal no fundo do copo. Isso. E o gás que tem lá dentro não é oxigênio, porque o oxigênio foi todo consumido para enferrujar a palha de aço. Ou seja... No ar, além do oxigênio, tem um outro tipo de gás. Exatamente. Mas que gás é esse? É o nitrogênio. Na verdade, existem outros gases, mas o ar é formado basicamente por oxigênio e nitrogênio. Quer dizer que o ar que a gente respira é uma mistura. Mas espera aí. Mistura e a gente não consegue ver os seus componentes separadamente. Isso tem um nome... Ah, lembrei. Solução. Ou seja, o ar é uma solução. É isso mesmo? Perfeito. O ar é uma solução gasosa. Quer dizer então que essa história de ar puro é tudo papo furada? Não é exatamente papo furado, Zezé. É verdade que o ar, que nós chamamos de puro,
Não é uma substância pura, é uma mistura de gases. Mas ele é chamado de puro porque não contém poluentes. Bem diferente do ar aqui da cidade, né? Nossa, que ventania! Ih, vai voar tudo! Mais uma prova de que o ar está em todos os lugares. Como assim? Ué, Clóvis, o vento nada mais é do que o ar em movimento. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E pro vento do esquecimento não levar o que você aprendeu, é bom você olhar tudo o que foi visto hoje. Você vai aprender que para entrar num recipiente, a água tem que empurrar o ar para fora. Vai ver que o ferro aquecido enferruja mais rapidamente e que o nitrogênio não ajuda nem a enferrujar, nem a queimar. E aí, Clóvis, já entendeu como funciona esse aparelho? Para provar que no ar tem nitrogênio? Imagina, eu tô muito curioso. Me conta uma coisa, Ana Rita. Esse aqui não é o processo de obtenção industrial do nitrogênio, não, é? Não, de jeito nenhum. Esse aqui é simplesmente um aparelho para experiências. Então, primeiro a gente vai conhecer cada uma de suas partes. Presta atenção. Veja, aqui em cima temos um funil com uma torneira na parte de baixo. Ele está cheio de água. A haste do funil passa por uma rolha que está muito bem encaixada nesse frasco. Quer dizer, por aqui não entra nem sai ar. Falando nisso, é bom lembrar que esse frasco está cheio de ar. Este frasco tem uma saída. Essa mangueira liga essa saída a esse tubo que tem palha de aço dentro. E o tubo com palha de aço está ligado a esse outro tubo mais fino, que está mergulhado num recipiente cheio de água. Repare que o tubo com palha de aço está bem vedado com rolha dos dois lados, ou seja, o ar de dentro não escapa e o de fora não entra. Nossa, a primeira vez que eu olhei a ilustração desse aparelhinho, eu achei super complicado. Mas não tem nada de complicado, não. É até bem simples. Tem um funil cheio de água com uma torneirinha embaixo. E ele está ligado a um frasco cheio de ar. Desse frasco sai um tubo que está conectado a um tubo com palha de aço dentro. E esse tubo está ligado a um tubo mais fino, que está mergulhado num recipiente cheio de água. Muito simples, não é? Agora, e a experiência? Como provar que existe nitrogênio no ar? Você também quer saber como é feita a prova de que existe nitrogênio no ar? Então preste atenção que a experiência vai começar. Então olha só, Clóvis, eu coloquei aqui 2 fontes de calor embaixo desse tubo com palha de aço. Agora eu posso abrir a torneirinha do funil. E aí, o que está acontecendo? Bem, a água está caindo e está começando a encher o frasco. Tá, mas não tem mais nada acontecendo dentro do frasco? Bem, mais alguma coisa acontecendo dentro do frasco? Tá, eu vou te dar uma dica. Existe um princípio na natureza que diz que 2 coisas não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Princípio, preceito, regra, lei. O centro da cidade de São Paulo é um bom lugar para provar esse princípio, ou melhor, essa regra ou lei da natureza. 2 coisas não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Quando você dá um encontrão contra outra pessoa, é porque vocês dois estão querendo ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Opa, isso não dá muito certo, não é mesmo? Você se lembra daquela experiência com o copo d'água e o jornal? Pois então, a água não entra até o fundo do copo porque tem ar lá dentro. A água só consegue entrar se o ar sair, como no caso da garrafa, lembra? As bolhas são o ar que está saindo para a água entrar. E agora, você consegue ajudar o Clóvis a responder o que está acontecendo na experiência que ele e a Ana Rita estão fazendo? Eu consigo, olha só. Aqui está um copo cheio de ar. Agora eu coloco água dentro desse copo. E o que acontece? A água, que é mais pesada, empurra o ar para fora do copo. É isso que acontece na experiência. A água que cai do funil empurra para fora o ar que está dentro do frasco. Nossa, essa descoberta merece até um brinde. Bom, quer dizer que o ar é empurrado para fora do frasco. E a única saída que ele tem é essa brecha aqui. Então o ar sai por aqui, aí ele vai ter que passar pela palha de aço. Eu só não entendi por que você colocou esse fogo aqui. Não, peraí. Daqui a pouco você vai entender isso. Vamos continuar a seguir o caminho do ar. Olha, ele sai aqui do frasco. Passa por esse tubo aqui com a palha de aço aquecida. Depois passa por esse tubinho mais fininho e sai ali na água. Tá vendo as bolinhas se formando? Bom, peraí. As bolinhas que estão saindo ali não são ar igualzinho ao ar que tem no frasco? Essa é uma boa pergunta, mas... Então, será que as bolhas e o ar de dentro do frasco são iguais? Para responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma coisa. Então, olha só. Esse copo tá com água até a boca. Então, quer dizer que não tem ar nenhum dentro dele. Com a ajuda desse papel, eu vou virar o copo.
colocar ele aqui dentro. E aí vou posicionar ele de uma maneira que o gás que estiver saindo seja recolhido no seu fundo. Então, olha só. Não tinha ar nenhum dentro do copo. E agora ele vai armazenar só esse gás que está saindo aqui por esse tubo fininho. Entendeu? Então vamos esperar um pouco. Agora, por favor, Clóvis, pega aquela vela ali e acende. Agora preste muita atenção, que eu vou tirar o copo de dentro da água e colocar sobre a vela. É bom lembrar que o copo está cheio do gás que saiu por esse tubo mais fininho. Repare que a chama se apaga assim que o copo é colocado. Olha só, a vela se apagou no ar, não esperou nem um pouquinho. Por que será que isso acontece? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, deixe eu pensar. A gente já viu que quando um copo cheio de ar é colocado sobre uma vela acesa, a vela ainda queima um pouquinho, mas apaga logo em seguida. Isso porque acaba o oxigênio. É isso mesmo. A gente já sabe que sem oxigênio não tem fogo. Epa, peraí. Então, se a chama apagou imediatamente, é porque dentro do copo não tinha oxigênio. É isso. Aquele copo está cheio de um gás que não é o oxigênio. Isso quer dizer que aquelas bolinhas que saem do tubo mais fino são diferentes do ar que está dentro do frasco, porque elas não têm oxigênio. Então, aquele ar deve ser composto do quê? Qual é o outro gás que compõe o ar? É o... Ah, já sei. É o nitrogênio. Isso mesmo. O ar é composto principalmente de oxigênio e nitrogênio. Agora eu tenho uma dúvida. Onde foi parar o oxigênio que estava dentro do frasco? Essa pergunta é fogo, hein? Bom, o oxigênio não está sendo queimado aqui porque o fogo está de fora. Então deve ter alguma coisa a ver com a palha de aço. Olha, Ana Rita, essa palha de aço está ficando com uma cor diferente. Claro que tá, Clóvis. Se você reparar bem, ela tá enferrujando. Mas tão rápido assim? Por isso que eu coloquei esse fogo aqui embaixo. Ferro aquecido enferruja mais rapidamente. Você lembra, não é mesmo? O oxigênio ajuda a enferrujar. Você também matou a charada? O ar que estava no frasco está sendo consumido pela palha de aço que está enferrujando. E o que está saindo por esse tubinho aqui é o nitrogênio. Agora lembre-se, o nitrogênio não ajuda a enferrujar e também não ajuda a queimar. E você ainda acredita que o ar é uma substância pura? Claro que não. O ar é uma mistura de gases. Exatamente. O ar é uma solução gasosa formada principalmente por oxigênio e nitrogênio. E quando as substâncias se misturam e formam uma solução, é impossível ver seus componentes separadamente, como no caso da solução de sal em água. E também é impossível separar esses componentes através da filtração. Isso você já sabe. Numa solução de sal em água, as substâncias se misturam formando partículas tão pequenas que elas passam com a maior facilidade. Isso também acontece com os gases. É por esse motivo que uma mistura de gases é sempre uma mistura homogênea. Quer ver? Olha só. Olhando, essa mistura de gases parece uma coisa só. Uma mistura homogênea, como o ar. E para separar o oxigênio do nitrogênio, tem que usar um processo diferente. Como, por exemplo, o processo usado na experiência de separação do nitrogênio, que não tem nada a ver com a filtração. Sabe de uma coisa? Eu nunca duvidei que o ar fosse uma solução gasosa. Aliás, eu tinha certeza que o ar era uma mistura de oxigênio e nitrogênio. É lógico que não dá pra separar por filtração, né? Também, qual é a vantagem? Se nem o ar puro do interior é puro oxigênio, pra que a gente se dá o trabalho de separar o oxigênio do nitrogênio, não é? Ou será que o oxigênio puro serve para alguma coisa? Sim, pois não. Nós estamos aqui no Hospital Iguatemi para responder a seguinte pergunta. Será que o oxigênio puro serve para alguma coisa? Vamos dar uma olhada. Olha só, aqui no depósito desse hospital está cheio desses cilindros que contêm oxigênio puro. Mas para explicar melhor para a gente essa história, vamos conversar com a chefe de enfermagem, Eunice. Esses cilindros aqui contêm oxigênio puro, certo? Certo. E qual a aplicação desse produto? No hospital, nós damos oxigênio a pacientes que não conseguem respirar direito. Isso porque quando a respiração está meio fraca, o paciente não consegue obter o oxigênio necessário ao corpo. Aí é injetado oxigênio no ar que ele está respirando para compensar essa falta. E o nitrogênio puro tem alguma aplicação nas atividades hospitalares? Sim, aqui nesse hospital nós não temos nitrogênio, mas existem hospitais que têm. O nitrogênio usado é o nitrogênio em estado líquido. A temperatura do nitrogênio líquido é muito baixa e por isso ele é utilizado para conservar certos materiais durante muito tempo. É uma espécie de super geladeira.
Viu só? Ficou surpreso? Pois fique sabendo que tanto o oxigênio puro quanto o nitrogênio puro têm muitas outras utilidades. O oxigênio puro é utilizado na solda de acetileno, na preparação do aço e no branqueamento do papel. Já o nitrogênio puro é usado na fabricação de amônia e no estado líquido é usado para guardar o sêmen do boi. Nossa, Ana Rita, você está por dentro desse assunto, hein? Claro, esse é meu trabalho. Olha, aqui a gente produz vários tipos de gases, inclusive o oxigênio e o nitrogênio. E eu gosto de saber para que servem os produtos que eu ajudo a produzir. Olha, profissional sério é outra coisa. E ela ainda ficou de me mostrar como é a produção de oxigênio e nitrogênio. É lógico que esse aparelhinho aqui é só para fazer uma experiência. E para matar sua curiosidade, antes da revisão você vai ver imagens dessa produção. Antes de aprendermos sobre a química do ar, vamos aprender sobre porcentagem. Saber porcentagem é muito importante em química. Você já viu um chocolate azul? Nem eu, mas faz de conta que isso é um chocolate. Este chocolate tem 10 pedaços. Neste caso, o chocolate ainda não foi comido, ou seja, 100% dele está presente. Se você comer um desses pedaços, sobrarão 9 barrinhas. Isso quer dizer que sobrou 90% do chocolate. Agora, você comeu 2 pedaços e sobraram 8 pedaços. Então agora você tem 80% do chocolate. Agora 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%. Esse único pedaço que sobrou pode ser dividido em mais 10 pedacinhos. Se você comer um desses pedacinhos, sobrarão 9% do chocolate. Agora 8%, 7%, 6%, 5%. 4%, 3%, 2%, 1%. E você pode dividir esse 1% em 10 pedacinhos minúsculos. Se você comer um desses pedacinhos, você terá 0,9%, depois 0,8%, 0,7%, por fim 0,1%. Você pode diminuir mais ainda, mas acho que por enquanto já está bom. Pergunta: isso é igual a quantos por cento do chocolate? Resposta é igual a 50%. E isso é igual a quantos por cento do chocolate? Resposta é igual a 6%. E isso é igual a quantos por cento do chocolate? Resposta é igual a 86%. E isso é quantos por cento do chocolate? 0,5%. 78% do ar é feito de nitrogênio. 21% é feito de oxigênio, 0,9% é feito de argônio e 0,1% é feito de outros gases. Isso significa que, de cada 100 moléculas que existem no ar, 21 são de oxigênio, 78 são de nitrogênio e uma pertence a outros gases, tais como argônio, gás carbônico, etc. Ao total, temos 100%. Essa tabela é mais completa, mostrando a porcentagem de cada gás. Mas essa é a composição do ar seco, ou seja, ar sem qualquer umidade. O ar que respiramos no dia a dia não é seco, ele tem moléculas de água flutuando. Podemos ver isso facilmente colocando uma garrafa gelada em cima da mesa. Em poucos minutos, ela ficará coberta de água. Essa água veio das moléculas de água que estão flutuando no ar. Quando elas batem no vidro frio da garrafa, as moléculas de água se juntam e formam gotinhas, cobrindo toda a garrafa. Isto é chamado de condensação. Condensação é quando as moléculas de água que estão em forma gasosa flutuando no ar se transformam em água líquida. Se a cada 100 moléculas no ar, 4 forem de água, dizemos que a umidade do ar está em 100%. Isso é o máximo de água que o ar consegue segurar. Se a cada 100 moléculas no ar, 2 forem de água, dizemos que a umidade do ar está em 50%. Se a cada 100 moléculas no ar, 1 for de água, dizemos que a umidade do ar está em 25%. E, se a cada 100 moléculas no ar, nenhuma for de água, dizemos que a umidade do ar está em 0%. Umidade do ar tão baixa assim só pode ser encontrada em desertos. O que é a umidade do ar? Umidade do ar são as moléculas de água que estão flutuando no ar. Você sabe por que as nuvens se formam? O ar quente que evapora da superfície é mais leve e sobe. Junto com esse ar quente, vão também moléculas de água evaporadas das plantas e do solo. Quando essas moléculas de água chegam lá em cima, as baixas temperaturas lá no alto fazem as moléculas de água se juntarem e formarem gotinhas minúsculas flutuando. E as nuvens são feitas disso mesmo, dessas gotinhas flutuando no ar. Um avião que passa dentro das nuvens sofre turbulência porque há correntes de ar subindo e também às vezes descendo dentro das nuvens.
Para não sofrer essa turbulência, os aviões preferem voar bem acima das nuvens. Este é um vídeo acelerado mostrando nuvens se formando. Veja que as nuvens não surgem do nada. Na verdade, as nuvens se formam do ar quente e cheio de moléculas de água que está subindo para o céu. Esse ar quente subindo leva consigo muitas moléculas de água que evaporaram do solo e das plantas. E essas moléculas de água se condensam lá em cima e formam gotinhas de água que, por sua vez, formam essas grandes nuvens de tempestade que chegam às vezes a até 12 km de altitude. Lá em cima está muito frio e chega a se formar até neve dentro dessas nuvens. Além disso, ventos lá em cima fazem a nuvem se espalhar desse jeito. Este outro vídeo mostra a mesma coisa, só que aqui perto de nossa cidade. Note que a nuvem cresce para cima, pois o ar quente carregando muitas moléculas de água está subindo. Essas moléculas de água, quando chegam lá em cima, se condensam devido ao frio e viram gotinhas de água flutuando no ar. Ou seja, formam as nuvens. Por que algumas nuvens chovem e outras não? Uma nuvem só vai chover se as gotinhas dentro dela virarem gotões. Esses gotões são muito grandes para flutuar no ar e caem para o solo. Os aviões possuem um radar meteorológico que os permite saber onde estão as nuvens e as tempestades. Desta forma, os pilotos tentam desviar das tempestades e das nuvens mais carregadas e cheias de turbulência. Este é um jumbo levando 400 pessoas desviando dessas nuvens de tempestade. Um avião de passageiros é proibido de decolar sem ter um radar meteorológico funcionando. Por que nos dias frios sai uma nuvem de vapor de nossa respiração? Isso acontece porque liberamos muitas moléculas de água quando soltamos o ar dos pulmões. Essas moléculas de água estão todas separadas e são invisíveis. Mas quando o clima está frio, essas moléculas de água se juntam e formam pequenas gotinhas de água flutuando. E essas gotinhas de água são visíveis, formando a nuvem que vemos saindo de nossa respiração. Eu já ia esquecendo, quando está muito frio, a água dentro das nuvens não forma gotinhas, e sim cristais de gelo, também chamado neve. Isso também acontece com as moléculas de água que saem dos motores de um avião a jato a grandes altitudes, onde a temperatura é 50 graus abaixo de zero. Na aula passada, assistimos esse vídeo em que ficou provado que a palha de aço pesa mais após ser queimada. Por que isso aconteceu? Logicamente, porque o ferro se ligou ao oxigênio que está no ar. Aliás, a queima nada mais é que a ligação do oxigênio do ar com o material que está sendo queimado. Daí, você pode perguntar, mas a vela queima e não fica mais pesada? Na verdade, ela fica mais pesada sim, só que ela se transforma em gás carbônico, que é um gás. Por isso a vela desaparece quando queima. A ferrugem também é ferro queimado pelo oxigênio que está no ar, mas essa queima é muito lenta e não libera fogo. Além disso, na ferrugem também há moléculas de água. Todos sabem que ferro molhado enferruja mais facilmente que ferro seco. Agora, vamos rever essa experiência que recém assistimos no vídeo do telecurso. A palha de aço está enferrujada. E parece que o nível da água dentro do tubo subiu um pouco. Quais as conclusões que podemos tirar dessa experiência? Essa experiência que você acabou de ver é bastante interessante, não é? Mas para tirar as conclusões certas, a gente ainda precisa de uma informação. Informação que eu vou dar agora. O oxigênio ajuda a enferrujar. É isso mesmo. É que nem a história da queima. Para ter fogo precisa de oxigênio. E para que se forme a ferrugem, o oxigênio também é necessário. Isto significa que para enferrujar, esta placa precisou consumir o oxigênio. Agora, vamos voltar à experiência da palha de aço. A palha de aço enferrujou e para isso ela precisou consumir o oxigênio que tinha dentro do tubo de ensaio. Ou seja, o oxigênio saiu do ar e se ligou ao ferro, formando a ferrugem. O que aconteceu? Como o oxigênio saiu do ar, sobrou mais espaço para a água entrar. E foi por isso que o nível da água dentro do tubo subiu um pouquinho. Agora repare que nem toda a palha de aço enferrujou, o que quer dizer que todo o oxigênio que tinha dentro do tubo já foi consumido. Senão, o processo de enferrujamento seguiria adiante. E se não tem... Vamos explicar essa experiência direitinho. No início, foi colocada palha de aço no fundo do tubo. O tubo estava com a boca mergulhada na água. Depois de uma semana, a água subiu cerca de 20% do tubo e a palha de aço estava um pouco enferrujada. Você já percebeu o que aconteceu? A água só subiu 20% do tubo porque uma parte do ar desapareceu. Ou melhor, não desapareceu, mas se ligou à palha de aço, formando a ferrugem. Esse ar é o oxigênio. Mas note que a palha de aço não está totalmente enferrujada. E isso significa que o ar que sobrou no tubo não é capaz de enferrujar o ferro.
Esse ar que sobrou no tubo e que não consegue enferrujar a palha de aço é chamado de nitrogênio. Como podemos ver por essa experiência, o nitrogênio compõe 78% do ar que respiramos. Podemos respirar oxigênio puro sem maiores problemas, até ficamos mais alertas. Mas se respirássemos nitrogênio puro, morreríamos. Não por causa do nitrogênio, e sim pela falta de oxigênio. Esta é uma lâmpada incandescente. Você sabe como essa lâmpada funciona? Dentro desta lâmpada há um filamento metálico que esquenta a quase 3.000 graus e brilha muito quando passa eletricidade por este filamento. Veja o que acontece quando se liga uma lâmpada incandescente sem o vidro em volta. As lâmpadas incandescentes têm um filamento metálico feito do elemento químico tungstênio. O tungstênio é perfeito, pois permite que o filamento se aqueça a mais de 3.000 graus sem derreter. E quanto maior a temperatura, maior o brilho. Na experiência que a recém vimos, o filamento da lâmpada queimou na hora porque existe oxigênio no ar. O vidro serve para proteger o filamento desse oxigênio que está no ar. Dentro de uma lâmpada incandescente, há uma mistura dos gases nitrogênio e argônio. Esses dois gases não queimam o filamento metálico da lâmpada nem o ferro, como você pode ver nesta imagem. Bom, chegamos ao final de nossa aula. Agora, pegue suas folhas de estudo e bom trabalho!